E nesta semana, os preços internacionais do petróleo WTI caíram e atingiram os mais baixos patamares em 5 meses, com o barril sendo negociado ao redor de $70. Entre os motivos para o recuo estão as incertezas sobre a eficácia dos últimos cortes de produção realizados pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Além disso, a alta dos estoques de gasolina nos Estados Unidos e temores também sobre uma desaceleração de demanda pela commodity. A Petrobras anunciou nesta semana a redução do preço médio do diesel vendido às distribuidoras. O combustível vai ter recuo de 27 centavos por litro, passando a valer cerca de R$ 3,78. Segundo a petroleira, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 71 centavos neste ano, ou 15,8%. O preço dos combustíveis vai cair mais? Quais são as perspectivas para 2024? A gente vai saber disso agora com Pedro Rodrigues. Pedro, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Pedro. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. E o diesel tem espaço para cair mais depois dessa baixa anunciada pela Petrobras? Olha, Kelly, quando a Petrobras mudou sua política de preço, deixando a PPI de lado e criando essa nova política de preço, na verdade, essa política criada ela se transformou numa grande caixa preta, que tirou a previsibilidade do mercado de saber quando os preços poderiam cair ou até subir em função do mercado internacional. Então, se a gente analisar o que vinha acontecendo nas últimas semanas e meses, a Petrobras vinha com preço defasado para maior, ou seja, vendendo o diesel mais caro aqui dentro do que no mercado internacional. Essa defasagem vinha batendo aí 12%, 13% no decorrer dessas semanas que eu coloquei. E aí agora a petroleira anuncia essa redução de 27 centavos, na verdade caiu em torno de 6%, a defasagem. Então a gente ainda tem uma gordura de 6%, 6 e pouquinho por cento defasado ainda maior. Então se você me pergunta se tem espaço para cair, teria, se a gente olhasse pela lógica antiga, para aquela lógica da política de preço, paridade, preço, importação. Porém, com essa nova política da Petrobras fica difícil, quase como se a gente tivesse que ter uma bola de cristal para saber se a petroleira vai repassar esses preços para o consumidor ou não. Só para saber se eu entendi bem, você está dizendo que o diesel hoje está mais caro aqui no mercado brasileiro, doméstico, do que no exterior? Exatamente. A gente está pagando aqui hoje na cotação do fechamento de ontem, que foi quando foi anunciada a redução de petróleo e câmbio de hoje, a gente ainda está com 6,20 e poucos por cento mais caro do que no mercado internacional. Interessantíssimo que você coloca que não dá para prever se esse diesel vai cair, porque a gente tem muitas dúvidas sobre a política de preço da Petrobras. Essa baixa do diesel que a gente observou sendo anunciada pela Petrobras, e se vierem outras, ela pode ser esvaziada, ou seja, anulada pelo aumento de impostos que estão previstos para incidir sobre os combustíveis a partir do início de 2024? Olha, sem dúvida, mas é difícil a gente prever. O preço do petróleo é um produto que tem uma volatilidade muito alta. Então, às vezes, pode acontecer fatores, inclusive, exógenos, de fora da indústria do petróleo, que façam o preço dar um pico para cima e, às vezes, também cair, como é um movimento que a gente está vendo hoje, como você colocou na sua introdução. Apesar das reduções, dos cortes de produção praticados pela OPEP, a gente tem visto uma diminuição do preço do barril. Então, mesmo os aumentos de impostos, pode ser, dependendo da realidade do preço do petróleo no mercado internacional e de como a Petrobras vai se comportar nessa política de preço, a gente pode ver sim aumento do preço para o consumidor final na bomba. Em função dos tributos, E Pedro, para a gente fechar, tensões geopolíticas impactam o preço do petróleo, seja essas tensões que ocorrem no Oriente Médio, envolvendo Israel, Hamas, toda essa preocupação se escala ou não escala para outras regiões. Agora temos Venezuela e Guiana aqui com eventuais questões que podem escalar para uma guerra. Objetivamente, a sua visão para o petróleo com essas tensões geopolíticas é uma visão altista? Olha, Kelly, eu acho que, na verdade, como você colocou, a visão para o ano que vem, eu acho que a gente vai ter, em razão das questões macro, principalmente juros dos países, queda de demanda, eu acho que a gente vai ver um petróleo mais barato. Agora, como você também colocou, existem fatores imprevisíveis, que é a guerra, principalmente Hamas e Israel. A gente continua com um conflito entre Rússia e Ucrânia, que não acaba, apesar de estar mais arrefecido. Eu acho que nesse ponto o conflito entre Venezuela e Guiana é menor o impacto para a indústria do petróleo,
apesar da Venezuela ser a maior reserva de petróleo do planeta, o fato é que, em razão de embargos, em razão da política e da situação política e econômica do país, a Venezuela é um pequeno produtor comparado à Arábia Saudita, até mesmo o Brasil. Então, acho que para a indústria do petróleo não vai fazer tanta diferença esse conflito se acabar escalando. Mas, como eu coloquei, existem zonas de tensão. O Hamas, Israel e a Rússia, a Ucrânia está falando ali de zonas do Oriente Médio, e a Rússia, que é um grande exportador de petróleo. Então, dependendo da escalada, desses conflitos, a gente pode ver um pico de preço para cima. Porém, vamos ser um pouco mais otimistas com relação a preço. Se a gente tiver nas condições normais de temperatura e pressão, acredito que no ano que vem, em função dessas questões macro, o petróleo vai ser negociado a preços mais baixos do que a gente viu no ano de 2023. E aí, preço mais baixo para o petróleo, a gente tem que olhar para câmbio e tributo para formar essa tríade aí dos preços, sem contar que a gente desconhece a política da Petrobras, né? Como você disse, é uma caixa preta.